O que você vai ouvir nessa mensagem são palavras amigas que irão transformar a sua história de vida. Verdades geradas no coração de Deus e confiadas ao mensageiro que vai ministrá-las ao seu coração. Não importa qual seja o seu credo religioso, essa mensagem não contém ataque a nenhuma religião. Até as pessoas que não têm nenhum compromisso com alguma religião ou nem mesmo se interessam por assuntos de natureza espiritual, devem ouvir com muita atenção essa mensagem, pois as reflexões aqui apresentadas só irão ajudá-los a desfrutar o melhor que a vida tem para lhes oferecer. Você não existe por acaso. Você é um escolhido. Você é uma escolhida de Deus. Sendo assim, relaxe, receba de bom grado e creia que o conteúdo dessa mensagem pode acrescentar vida à sua vida e torná-la muito mais feliz e realizada. Milhares de pessoas já foram abençoadas depois de ouvir essas revelações. Chegou a sua vez. Bom proveito. Paz seja convosco. Toda honra e toda glória sejam dadas ao Deus Pai, a Jesus o Senhor e ao Espírito Santo. O objetivo principal dessa mensagem é levá-lo a experimentar o novo nascimento. Preste muita atenção. Eu vou repetir esta palavra. O objetivo principal dessa mensagem é levar você a experimentar o maior de todos os milagres, o novo nascimento. O Senhor Jesus afirmou no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3: quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Sem o novo nascimento, todas as suas conquistas nesta terra ficarão limitadas, comprometidas, pois a palavra de Deus deixa claro no Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 36. De que vale ao homem ganhar o mundo inteiro se ele vier a perder a sua alma? Portanto, o novo nascimento é a chave mestra para todos os outros grandes milagres que ainda lhe acontecerão no futuro. Eu tenho em minhas mãos o manual do homem, a Bíblia Sagrada. E vou ler Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu vou começar a minha introdução mostrando um retrato falado, um diagnóstico da humanidade. Talvez nunca ninguém tenha lhe dito o que vou dizer aqui. E quero lembrar que essa revelação vale para mim, para você e para todos os seres humanos que já viveram, vivem ou ainda viverão no planeta Terra. Ouça atentamente. Independente da raça a que você pertença, independente do seu grau de cultura, se você é analfabeto ou tem uma formação superior, independente da cor da sua pele, sexo, se você é homem, mulher ou até mesmo da sua opção sexual, independente da sua posição social, sua crença religiosa, sua idade, estado civil ou qualquer outra particularidade que o identifique como ser humano,
A grande verdade é: todos estamos na mesma condição diante de Deus. Eu vou repetir isso e esclarecer um pouco mais. Todos os seres humanos que ainda não passaram pela experiência do novo nascimento espiritual estão na mesma condição diante de Deus, ou seja, estão espiritualmente mortos. Isso é muito sério. A Bíblia, a palavra de Deus, faz essa afirmação. E eu pergunto: alguém já tinha dito isso para você antes? Sim ou não? Preste bastante atenção, porque nós vamos meditar sobre esta importante revelação a partir de agora. Existem 3 realidades que todos nós, eu e você, precisamos admitir. Primeira realidade: todos somos pecadores. A Bíblia diz em Romanos capítulo 3, versículos 10 e 11, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. E em Romanos capítulo 3, versículo 23, a Bíblia diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Esta condição afeta a todos os seres humanos do planeta. Um detalhe da maior importância: somente a Bíblia, a palavra de Deus, tem autoridade para dizer que somos pecadores, eu e você. Somente o Espírito Santo é capaz de nos convencer do pecado. Agora vamos para a segunda realidade, que todos precisamos admitir. Todos morreremos um dia por causa do nosso pecado. Ouça o que a Bíblia diz em Romanos no capítulo 5, versículo 12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. E em Romanos no capítulo 6, versículo 23, encontramos esta palavra: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Quando nós falamos que o salário do pecado é a morte, eu fico imaginando que algumas pessoas talvez pensem o seguinte: se o salário do pecado é a morte, então eu vou continuar pecando, porque a morte até que tem cobrado barato, pois todo mundo morre. Eu é que não vou mudar de vida por causa disso? Afinal de contas, todos temos o mesmo fim. Grande engano. Grande engano. Ouça as palavras de Jesus em Mateus no capítulo 22, versículo 29. Errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Amigo ouvinte, além da morte física, que todos nós experimentaremos, existe a morte eterna, também chamada pelas Escrituras de segunda morte, que é a separação eterna de Deus. Essa morte será experimentada por todos aqueles que forem condenados no juízo final. Em Apocalipse, no capítulo 21, no versículo 8, a Bíblia diz: mas, quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicários, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte.
Preste atenção. O salário do pecado não perdoado é a morte. Tanto a morte física quanto a morte eterna, ou seja, a segunda morte, que é a separação definitiva de Deus. Um pregador amigo meu disse certa vez: depois do cemitério, o caso é mais sério. Seja sincero, você já tinha parado para pensar sobre isso? Bem, vamos para a terceira e última dura realidade que todos precisamos admitir. Todos prestaremos contas de nossas vidas, ou seja, seremos julgados um dia por causa dos nossos pecados. Em Hebreus 9:27 está escrito: aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. E em Romanos capítulo 14, versículo 12, encontramos esta palavra: de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Embora essas três realidades sejam tão assustadoras e até desconfortáveis de ouvir, a partir desse momento, eu vou lhe falar sobre o plano da salvação, o maravilhoso Evangelho da Graça, a boa notícia. E eu afirmo, você nunca mais será o mesmo, você nunca mais será a mesma, depois de ouvir essa boa notícia. Na carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 16, está escrito: o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então prepare-se, porque na próxima faixa eu vou lhe apresentar o plano da salvação. O plano da salvação. Três verdades maravilhosas do plano da salvação que todos precisamos acreditar. Existem três verdades maravilhosas que nos apresentam a grande solução, o grande livramento. É o Evangelho, a boa notícia, a saber, se nos dispusermos a crer e obedecer. Em Romanos, no capítulo 1, versículo 16, está escrito: o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu vou lhe falar dessas três verdades agora. Três verdades que todos precisamos acreditar. Primeira verdade: Deus nos ama. Eu reforço esta declaração dizendo: Deus ama você. Em São João, no capítulo 3 e no versículo 16, encontramos essa revelação. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. No livro do profeta Jeremias, no capítulo 31, versículo 3, encontramos uma linda declaração de amor. Há muito que o Senhor nos apareceu dizendo: com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Vamos para a segunda verdade que todos precisamos acreditar. Jesus Cristo morreu por nós, por mim, por você. Ouça o que diz a carta aos Romanos, no capítulo 5, versículos 6 até 8. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E em Efésios,
no capítulo 2, versículo 8, a Bíblia diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. E agora, ouça a terceira e última verdade desse maravilhoso plano que todos precisaremos acreditar. Precisamos reconhecer que só o Senhor Jesus Cristo salva e que não há nada que possamos fazer para sermos salvos. É obra da graça. Só precisamos crer e receber. O próprio Senhor Jesus declara em São Lucas, no capítulo 19 e no versículo 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E em Atos, no capítulo 4, versículo 12, a Bíblia diz: em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Talvez você possa estar pensando, mas isso é muito simples, muito primário. Pois então escute o que o Senhor Jesus diz em São Mateus, no capítulo 18, a partir do versículo 2. Aquele que não receber o reino de Deus com a simplicidade de um menino, de uma criança, de modo nenhum entrará nele. Bem, falamos das 3 condições que pesam contra todos nós, seres humanos. Falamos das 3 verdades que abrem uma grande porta de libertação e salvação para todo aquele que crê e obedece à palavra. Agora vamos falar das 3 atitudes que podem mudar completamente o final da nossa história de vida. Essas 3 atitudes eu as tomei no dia 7 de setembro de 1982. Eis as 3 atitudes que você precisa tomar. Primeira atitude: deposite sua fé na obra que o Senhor Jesus realizou na cruz. No Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 16, está escrito: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Na primeira carta de João, capítulo 5, versículos 11 e 12, encontramos esta palavra: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Conheça agora a segunda atitude que você precisa tomar. Confesse publicamente a Jesus Cristo como Salvador e Senhor de sua vida. Ouça o que diz o Espírito Santo em Romanos, no capítulo 10, versículos 8 até o 11. A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido. E a terceira e última atitude é esta: faça um convite pessoal a Jesus Cristo para que entre em sua vida, em seu coração, uma única vez e para sempre. No Evangelho de São João, no capítulo 1, versículos 11 e 12, lemos esta palavra: Jesus veio para o que era seu povo, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus,
a saber, aos que creem no seu nome. Aqui cabe uma observação. Não basta acreditar e aceitar apenas intelectualmente estas verdades. É necessário antes e acima de tudo reconhecer a sua condição de perdido pecador e, numa atitude de fé, abrir a boca e dizer: Senhor Jesus, sinto que estou perdido, entra em minha vida, entra em meu coração e faz um milagre em mim. Vamos recapitular todo o resumo dessa mensagem. São 3 realidades que você deve admitir: sou pecador, vou morrer, vou ser julgado. São 3 as verdades nas quais você deve crer. Confiar no amor de Deus por você, crer no sacrifício de Jesus feito na cruz por você e crer na salvação que foi consumada através daquele sacrifício. E, finalmente, as 3 atitudes que você deve tomar. Crer de todo o coração nesta mensagem que você está ouvindo até agora. Confessar a Jesus como seu Salvador e Senhor, crendo no seu coração que Ele morreu e ressuscitou para a sua justificação. E, por fim, fazer um convite pessoal para que Jesus entre em seu coração, em sua vida, uma única vez e para sempre. Alguém poderá dizer: isto é uma loucura, não faz sentido. Eu até concordo, você tem motivos para pensar assim. Eu também já tive pensamentos semelhantes, porém, ouça o que a Bíblia Sagrada diz em 1 Coríntios, no capítulo 1, dos versículos 18 até o 21. A palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus, porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. E em Hebreus capítulo 2, versículo 3, encontramos essa palavra: como escaparemos nós se negligenciarmos uma tão grande salvação? Eu vou repetir essa palavra, ela é muito importante. É Hebreus capítulo 2, versículo 3. Como escaparemos nós se negligenciarmos, ou seja, se desprezarmos uma tão grande salvação? Na sequência, nós vamos falar sobre a grande decisão. A grande decisão. Olha, eu afirmo, no exato momento em que você tomar a grande decisão, convidando a Cristo para entrar em seu coração, algo maravilhoso e extraordinário acontecerá com você. Uma enorme alegria invadirá o seu coração e tomará conta de todo o seu ser. Essa alegria que vai invadi-lo no momento do novo nascimento não é uma alegria comum. Ela é uma alegria sobrenatural. É o resultado do próprio sorriso de Deus dirigido sobre o seu rosto. Deus fará resplandecer o seu rosto sobre você e será impossível o seu coração e todo o seu ser não reagir a tamanho poder. Eu vou lhe contar o segredo que está por trás dessa alegria sobrenatural
que nos atinge no momento da conversão. É que no momento do novo nascimento, todos os nossos pecados são perdoados. É como se você nunca tivesse cometido nenhum pecado em sua vida. Acontece o milagre da justificação. A justiça de Deus em Cristo Jesus é creditada a você e você se torna simplesmente uma nova criatura. As coisas velhas são passadas e tudo se faz novo, como está registrado em 2ª Carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 17. Lá está escrito: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Reflita comigo nesta ilustração. Imagine que você devesse uma grande importância a um banco e lhe fosse humanamente impossível pagar aquela dívida. Além de perder tudo, você seria levado preso em função da tal dívida. Pois bem, imagine agora que alguém chega, salda todo o seu débito e o põe em liberdade e ainda lhe diz: paguei sua dívida, estou lhe dando um certificado de vida eterna e quero você para sempre em minha companhia. Você é meu particular tesouro, mas apesar disso, você é livre, totalmente livre. Você acha que isso é suficiente para alegrar o coração de uma pessoa? Pois saiba que você tem essa dívida. São os seus pecados. Eles são impagáveis por qualquer outro meio. Porém, alguém, por nome Jesus, pagou seus pecados na cruz do Calvário. Se você crer, confessá-lo como Salvador e recebê-lo como Senhor em seu coração, isto estará acontecendo com você nesse exato momento. Essa é a fórmula: ouvir, crer e, numa atitude de gratidão, confessar a Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor, convidando-o para entrar e permanecer em seu coração para sempre. Ouça o que está escrito em Ezequiel, no livro de Ezequiel, no capítulo 18, versículo 22. De todas as suas transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela sua justiça que praticou, viverá. Uma observação: a justiça praticada aqui é simplesmente o ato de depositar a sua fé naquele que tem poder para justificá-lo, a saber, o Senhor Jesus. Antes de lhe apresentar a oração de decisão, eu vou fazer algumas advertências importantes que irão abrir ainda mais o seu entendimento para protegê-lo de perder esse importante milagre em sua vida. Vamos às advertências. Primeira advertência: você nunca poderá salvar a si mesmo. Preste atenção. O seu bom caráter, o fato de você ser um bom marido, ou uma boa esposa, um bom filho, um bom vizinho, ser o operário padrão da sua empresa, ou quem sabe, você é aquela pessoa honesta, que paga suas contas em dia, não tem vícios, é uma pessoa muito caridosa, que está sempre ajudando o próximo, tem uma conduta excelente, ou qualquer outra qualidade pessoal que você tenha, nunca serão suficientes para salvá-lo. Resumindo, você nunca poderá salvar a si mesmo. Somente Jesus pode realizar esse milagre. Foi ele quem disse: sem mim, nada podeis fazer. Segunda advertência: não se engane. O fato de você ter uma religião e ser um bom cumpridor
dos seus deveres religiosos, também não será suficiente para conduzi-lo à presença do Pai Celestial. Jesus afirma: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Somente por mim você chegará à casa do Pai. Um detalhe da maior importância é que quando eu falo da palavra religião, eu não estou me referindo a uma religião em especial, mas sim ao espírito de religiosidade, à cultura religiosa, o tradicionalismo que predomina em quase todas as raças e culturas que habitam no planeta Terra. Você pode observar que toda pessoa que pratica uma determinada religião, ela o faz para seguir uma tradição de família ou porque achou interessante a filosofia daquela religião. A raiz será sempre a mesma, uma questão filosófica ou o desejo de preservar uma tradição. Preste atenção. Eu vou lhe dizer qual é a grande diferença entre religião e o Evangelho. Ou seja, entre ter uma religião e ser um discípulo de Jesus. Vamos às definições. Religião é todo esforço que o ser humano faz no sentido de tentar chegar até Deus. Por exemplo, fazer penitência, caridade, participar de rituais, pagar promessas, fazer oferendas, dedicar-se a estudos filosóficos, acender velas, receber benzeções, submeter-se a determinadas disciplinas, privar-se de determinados alimentos ou diversões, fazer peregrinações, jejuns prolongados, romarias, usar patuás, figas, queimar incenso e tantas outras práticas comuns aos costumes religiosos. Preste bastante atenção, amigo ouvinte. Tudo isso é esforço humano que o homem ou a mulher faz, geralmente bem intencionado, tentando tornar-se aceitável diante de Deus. Aqui, eu gostaria de aproveitar para fazer uma afirmação. O novo nascimento é a mensagem mais importante de toda a Bíblia Sagrada. Eu vou repetir. O novo nascimento é a mensagem mais importante registrada nas páginas da Bíblia Sagrada. A mensagem sobre o novo nascimento foi pregada pelo próprio Senhor Jesus na conversa com Nicodemos. Jesus pregou essa mensagem para uma única pessoa. Nicodemos era membro do judaísmo. Além de ter sido um religioso da melhor qualidade, ele era também uma pessoa que podia orgulhar-se da sua elevada condição moral. Nicodemos era o tipo da pessoa irrepreensível. Meu amado e querido ouvinte, ouça, foi para esse homem que o Senhor Jesus disse: Nicodemos, é necessário nascer de novo. Isto está registrado no Evangelho de João, no capítulo 3, a partir do versículo 1 até o 7. Vamos ler. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter com Jesus de noite e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: Na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: Como pode o homem nascer sendo velho?
pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 1 até o 7. Bem, mas vejamos agora o que é o Evangelho. Eu já defini o que é a religião. Agora vamos definir o Evangelho. O Evangelho é o próprio Deus descendo e vindo ao encontro do homem. Deus vem na pessoa de Jesus para encontrar o ser humano, você, eu, mesmo que seja no pior dos ambientes, como por exemplo, no ambiente dos traficantes e usuários de drogas, numa cela de prisão, num leito de enfermidade, num antro de prostituição, crimes, num ambiente de mentiras, orgulho, luxúria, roubos, adultérios, violência, dentro de um ambiente religioso, enfim, qualquer lugar, seja ele limpo ou sujo, a saber, desde que no coração dessa pessoa a fé, a humildade tenham se manifestado. Deus não resiste à fé. A Bíblia diz em Efésios no capítulo 2, versículos 8 e 9: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se torne orgulhoso. No Evangelho de São Lucas, no capítulo 19, versículo 10, Jesus diz: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Moral da história: no Evangelho, é Deus que vem ao encontro do perdido, e não o perdido vai ao encontro de Deus. Quando alguém busca a Deus, é porque Deus já buscou essa pessoa primeiro. O Senhor Jesus disse em São João, no capítulo 15, versículo 16: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Meu ouvinte, minha ouvinte, o que você está ouvindo nesta mensagem é a mais pura expressão da verdade. Eu vou terminar essa minha observação citando as palavras de um pensador, Henry Adams. Ele disse o seguinte: o maior inimigo da verdade é o preconceito, pois o preconceito o impedirá de crer na verdade. O mesmo pensador disse ainda: o maior aliado da verdade é a humildade. A humildade sempre lhe dará subsídios, condições para crer e aceitar a verdade. E ele concluiu dizendo: o maior amigo da verdade é o tempo, pois no futuro você descobrirá que o que você ouviu nessa simples mensagem é a verdade. Medite nisso. Bem, vamos para a terceira advertência: efeitos das más influências. Hoje, com a expansão da mídia e a facilidade que as pessoas têm de acessar a internet, muitos têm se tornado incrédulos, indiferentes, decepcionados, vítimas de reportagens envolvendo líderes e organizações que escandalizam o Evangelho, fazendo com que essas pessoas fechem o coração para a palavra de Deus. Mas eu advirto você, o inimigo das nossas almas usará essas informações para esfriar a sua fé, tentando impedi-lo de compreender o plano da salvação. A vós
na qual você decidir acreditar, determinará o seu destino final. Nessa mensagem, eu sou a voz de Deus para o seu coração. Ouça essas duas passagens bíblicas e reflita. Lucas capítulo 17, versículo 1. O Senhor Jesus diz: é impossível que não venham escândalos, mas ai daquele por quem os escândalos vierem. E em 2 Coríntios capítulo 4, versículos 3 e 4, ele diz: mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Quarta advertência: não olhe para a sua condição desfavorável, por pior que ela seja. Talvez você que está me ouvindo agora seja um cristão que um dia fraquejou na sua caminhada e se desviou do caminho do Senhor, ou seja um traficante, um presidiário, um usuário de drogas, uma pessoa que provocou no passado abortos, um assassino, um ladrão, uma prostituta ou coisa desse gênero. Eu afirmo, com base na maravilhosa graça e misericórdia de Deus, que se você abrir o coração em arrependimento sincero, nada poderá impedi-lo de receber o amor revelado por Jesus na cruz do Calvário. Ouça essa palavra registrada em Isaías, no capítulo 43, versículo 25. Deus afirma: eu mesmo, sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Meu amigo ou minha amiga ouvinte, você tem muito valor para Jesus. Ele morreu na cruz por você e ressuscitou para a sua justificação. Agora, preste muita atenção nessa quinta e última advertência. Preste bastante atenção. Seus muitos conhecimentos, a sua inteligência humana, a sua força física, sua riqueza ou fama poderão ser usados pelo inimigo para enganá-lo, impedindo você de experimentar o novo nascimento. Com certeza, você nunca havia pensado nisso. Ouça com atenção a advertência que a Bíblia faz em Jeremias, no capítulo 9, versículo 23 e 24, a respeito dessa afirmação. Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em entender-me e em conhecer-me, e saber que eu sou o Senhor, que faço benevolência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Jeremias, capítulo 9, versículos 23 e 24. Eu creio que pelo menos uma dessas advertências diz respeito à sua realidade. Sendo assim, a essa altura da mensagem, você já é uma pessoa bem mais informada com relação ao assunto salvação. Você já conhece quais são as 3 duras realidades que afetam negativamente, sem exceção, a todos os seres humanos do planeta? Você ouviu falar das 3 verdades libertadoras e do grande plano que Deus providenciou para livrá-lo de tão terrível condenação? Você está ciente das 3 atitudes que são de sua responsabilidade tomar
para que o milagre do novo nascimento aconteça? E para completar, depois de ter ouvido as 5 advertências que citamos aqui, você está vacinado contra todo engano que o inimigo possa tramar para tentar lhe roubar esse presente de Deus. Por isso, agora só resta uma coisa a fazer: tomar a grande decisão. Meu querido ou minha querida ouvinte, eu pergunto: qual será a sua resposta diante da grande prova do amor de Deus demonstrado em seu favor? No momento em que você fizer com fé a oração de decisão, Cristo entrará em sua vida, em seu coração. Ele mesmo prometeu. Ouça o que ele diz em Apocalipse, no capítulo 3 e no versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Perceba que esta mensagem é o próprio Senhor Jesus batendo na porta do seu coração. Na próxima faixa, você terá a oportunidade de abrir o seu coração para Ele e fazer a oração de decisão, que será o começo do milagre que vai mudar para sempre a sua história de vida. Prepare-se. Oração de decisão. Deus, eu preciso do Senhor. Reconheço que sou pecador. Abro a porta da minha vida, confesso e recebo Jesus como meu Salvador e Senhor. Quero abandonar a minha vida de erros. Perdoa todos os meus pecados. Convido Jesus para entrar em meu coração agora. Senhor Jesus, toma conta da minha vida e faça de mim a pessoa que desejas que eu seja. Amém. Esta oração expressa o desejo do seu coração? Sim ou não? Pois saiba que no momento em que esta oração lhe foi apresentada, abriu-se para você uma porta enorme no mundo espiritual. A porta que dá acesso ao maior de todos os milagres, o novo nascimento. Essa porta é Jesus. Ele mesmo diz no Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 9, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. No momento em que você fizer essa oração e convidar Jesus para ser o seu Salvador, você estará tomando a mais importante decisão da sua vida: nascer de novo. E isto provocará uma grande festa no céu. Quando isso acontecer, eu aconselho que você anote na sua agenda o ano, o mês, o dia da semana, a hora exata e até o lugar onde você tomou a grande decisão. E pode ter certeza,
tudo será também registrado no céu, num livro que a Bíblia chama de o livro da vida. Ouça o que diz o Senhor Jesus em Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 5. O que vencer será assim vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Antes, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Agora, um detalhe da maior importância. Observe que em nenhum momento dessa mensagem eu lhe apresentei uma religião ou exaltei algum segmento religioso. Eu só lhe falei de salvação, novo nascimento. A Bíblia, a palavra de Deus, deixa claro que sem o novo nascimento, você não terá a vida de Deus em si mesmo e nunca compreenderá a verdade sobre a realidade do mundo espiritual. Isso significa dizer também que todas as suas obras ou conquistas nessa terra ficarão limitadas e comprometidas, pois no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 26, está escrito que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma, ou que dará o homem em recompensa da sua alma. Depois do novo nascimento, você precisará de receber orientações para o seu crescimento espiritual. Eu falo um pouco sobre esse assunto no encarte que acompanha esse CD. Porém, enquanto você não der esse primeiro passo, nascendo de novo, nenhuma instrução será relevante. Meu amado e querido ouvinte, preste atenção nas minhas últimas palavras, pois elas serão decisivas para você, tanto hoje quanto na eternidade. Chegará o dia em que nenhum prazer, nem o seu dinheiro, nem os seus melhores amigos, nem a sua família reunida ao seu redor, nem a sua religião, sua filosofia de vida, sua crença na reencarnação ou purgatório, nem o seu status pessoal, sua autoridade humana, nem a sua arte, suas conquistas, seus troféus, medalhas ou sua fama, poderão preencher o vazio que dominará o seu coração. Esse será um momento em que nada, absolutamente nada, lhe trará contentamento na alma. Somente de posse do passaporte verdadeiro, você terá paz naquela hora difícil. Meu amigo, minha amiga, isto será inevitável. O melhor que você pode fazer hoje é entregar a sua vida aos cuidados do Senhor Jesus, pois esse dia chegará para você, repentinamente, sem aviso prévio, e quando isso acontecer, toda a sua estrutura humana estremecerá. Nesta reflexão, minha intenção foi demonstrar que, comparado com a eternidade, qualquer conjunto de valores a que você se agarre nesta vida é muito insignificante. Agora, eu vou simular, com base na verdade da palavra de Deus, duas situações distintas que todos vivenciaremos
no primeiro minuto após a morte. Eu vou chamar essa reflexão de Um Minuto Após a Morte. Existe um livro escrito com esse título, Um Minuto Após a Morte. O nome do autor é Erwin Lutzer. Se puder, adquira e leia. Então vamos. Um minuto após a morte. Vamos à primeira simulação. A pessoa morreu. E agora ela se vê num lugar onde predomina a luz e a paz. Seu rosto brilha de júbilo. Sua chegada será celebrada com alegria e ela ouvirá cânticos celestiais. Nas últimas instruções aos seus discípulos, o Senhor Jesus referiu-se a esse lugar e fez uma linda promessa para aqueles que nele crescem. Ele disse: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Vou preparar-vos lugar. Confira esta passagem no Evangelho de João, capítulo 14. Detalhe: se você crer de todo o coração em tudo que ouviu até agora nesta mensagem, e tomar a grande decisão, saiba que esse lugar estará preparado para você naquele dia. E agora, vamos à segunda simulação. A pessoa que morreu se dá conta de ter entrado em um lugar escuro, onde ouvirá gemidos de sofrimento. Ela desejará voltar, mas percebe que é impossível. E estando ali, ela se arrependerá por toda a eternidade. A Bíblia, no Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 46, se refere a esse lugar, dizendo que ali o fogo nunca se apaga e o bicho não morre. Vou poupar o seu ouvido de maiores detalhes sobre este lugar, pois prefiro acreditar que você será um dos milhares de vencedores que vão crer nessa mensagem e vão desfrutar do melhor que Deus preparou para você. Mesmo porque, no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 41, a palavra de Deus deixa claro que esse lugar foi preparado para o diabo e os seus anjos. Só que, lamentavelmente, muitos têm escolhido ir para lá, expressando sua rejeição a Cristo, mesmo depois de ouvirem uma mensagem como esta que você está ouvindo até agora. Agora, ouça essa advertência. Você poderá cometer um grande engano a respeito da pessoa com quem escolheu se casar. Poderá errar ao escolher seus relacionamentos de amizade, ou quem sabe, na escolha da sua profissão ou função nesta vida. Porém, meu amigo, minha amiga, não se engane no momento de escolher onde viverá a eternidade. Agora, a boa notícia é que é possível saber hoje, com toda certeza, o lugar onde viveremos a eternidade. A Bíblia, o manual do homem, não deixa dúvidas sobre esta verdade. O assunto principal dessa mensagem é ajudá-lo nessa decisão. E eu espero que o seu coração tenha sido tocado pelas revelações que fiz aqui. Eu aconselho que você medite nos 2 últimos capítulos do livro do Apocalipse. Vai lhe trazer esclarecimentos. Agora preste atenção. Se mesmo depois de ouvir tudo que foi dito aqui, você não tomar a grande decisão, e um dia, escute bem, um dia, você perceber que está vivendo os seus últimos momentos nesta terra, eu o aconselho.
lembre-se de tudo que você ouviu nesta mensagem e, numa atitude de humildade, fé e profundo arrependimento, entregue-se ao Senhor Jesus, convidando-o para entrar em seu coração, mesmo porque, naquele momento, nada poderá lhe trazer a certeza da misericórdia, do perdão e da paz que só Jesus pode dar. Perceba que esse é o único momento da mensagem em que eu cito a palavra arrependimento. Tudo que ministrei até aqui foi baseado unicamente no dom da graça de Deus, para que todo aquele que ouvir, crer e receber, seja salvo. Aliás, meu lema de vida está baseado no livro de Atos, capítulo 20, versículo 24. Confira lá você mesmo. Atos, capítulo 20, versículo 24. No livro do profeta Naum, capítulo 1, versículo 7, a Bíblia diz: o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele confiam. E na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, versículo 4, o Espírito Santo diz: Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Eu sou o pastor Paulo de Sá, compartilhei com você a 10ª edição da mensagem A Grande Decisão. Deus o abençoe. Ouça a finalização da mensagem na voz de Leila de Sá. Que mensagem abençoadora, que revelações transformadoras. No Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, o Senhor Jesus diz estas palavras: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Qualquer pessoa que ouvir esta mensagem e a colocar em prática, receberá com certeza as chaves que lhe permitirão entrar na cidade celestial pelas portas e desfrutará de uma vida inteiramente nova e feliz. Em São Mateus, capítulo 7, dos versículos 24 ao 27, o Senhor Jesus fala sobre o homem prudente que ergueu sua casa sobre a rocha. Ele diz: a sua casa não sucumbiu sob as fortes chuvas, e ainda resistiu à fúria dos vendavais. Jesus é a nossa rocha inabalável. Ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente em tempos de angústia. É impossível ouvir esta mensagem e não experimentar, mais cedo ou mais tarde, uma grande transformação de vida. A Bíblia afirma isso em Isaías capítulo 55, versículo 10. Ali está escrito que a palavra de Deus não volta para ele vazia. Nós estamos orando e crendo nessa verdade. Porém, para que isso aconteça, só depende de você. Quando o milagre do novo nascimento acontecer em sua vida, celebre, alegre-se com grande júbilo. Extravase sua felicidade. Compartilhe o fato com um amigo ou amiga com a simplicidade de uma criança. Não tenha medo nem se envergonhe de testemunhar que Jesus entrou no seu coração, pois não existe uma experiência mais maravilhosa e recompensadora do que tornar-se filho ou filha de Deus. Uma equipe estará sempre orando em seu favor. E nós aguardamos para ouvir o seu testemunho. A graça e a paz do Senhor Jesus permaneçam sobre a sua vida e sobre a sua casa.
Receba a bênção registrada no livro de Números, capítulo 6, versículos 24 a 26. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus o abençoe.